Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta sexta-feira. Enfim, chegou a sexta-feira, dormir mais tarde, até amanhã, né, Lúcio Sorge, Haroldo Arruda Júnior? Amanhã, né? Bom dia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos e já aguardando aí o final de semana. Muito bom. Isso mesmo, já é final de semana, né? Sexta-feira já é considerada. Né? Não, pra gente aqui, pelo menos depois das 13, né, Lúcio? Agora Haroldo vai ter que esperar até quase 7 horas da noite. Eu apresento o Cidade Elétrica no finalzinho da tarde, né? Mas o bom é no sábado cedo, né? Porque pode dormir até mais tarde um pouco. Até né? 7, né? 6h30. Pior que eu falo assim, olha, vou dormir até um pouco mais tarde no sábado, né? Não dou conta, você acredita? Quando dá às 4h30, 5 horas, já começo a acordar e não dou conta. Tem que correr as fazendas, ver o gado, não é isso? É o manso inteiro, demora muito. Nayara, para ver o gado, tem que limpar Goiás, corredor, né? Entendeu? Fake news, gente. Fake news. Ótima sexta-feira para todo mundo, que seja uma sexta-feira abençoada e de boas novas. Eu sempre falo isso para a gente esperar, ter esperança de sempre receber notícias boas e pensamento positivo, que atrai coisa boa, viu? Então, ótima sexta-feira para você. Começa aqui com a gente, com as notícias do dia, as notícias comentadas, principalmente sobre política. Participa também, seja um dos nossos comentaristas. Claro que a sua participação é sempre bem-vinda e a gente vai ler aqui no ar. A gente espera, viu, para participação. Deixa eu começar a notícia de frente de hoje. Ontem a gente falou bastante, e eu quero também que seja um pano de fundo do nosso programa, sobre o veto do governo do Estado em cima da derrubada da alíquota dos 14% dos aposentados, que ganham até o teto do INSS. Vamos começar o programa com isso para a gente debater bastante sobre esse assunto. Claro, vamos falar de vacina também, né? O assunto da semana, aliás, do momento é a vacina, são os casos também de coronavírus. O projeto de lei complementar... Vacina, as da Índia... Estão chegando Estão chegando, né? Chegam hoje, não é isso? 2 milhões de doses. Só falta resolver o problema com a China, né? Que dizem que não é problema político. Tá bom. Olha, o projeto de lei complementar de número 36/2020, que retira a cobrança de 14% dos servidores aposentados e pensionistas, será colocado em apreciação na Casa de Leis após o veto do governador Mauro Mendes. Vamos acompanhar aí na reportagem de Nayana Bricá. O governador Mauro Mendes vetou o projeto de lei complementar 36 de 2020, que suspendia o desconto de 14% na aposentadoria dos aposentados e também pensionistas. O Fórum Sindical e também o Simpag é contra o veto. O presidente do Simpag e também representante do Fórum Sindical, Edmundo César, está aqui com a gente. Edmundo, qual o posicionamento de vocês em relação a esse veto, visto que esse assunto vem sendo discutido desde o último ano? Olha, na verdade, o governador Mauro Mendes, apesar dele ter mandado uma mensagem lá atrás, mês de junho, para ser aprovado na reforma da Previdência, uma proposta maldosa, que caiu na mão da Assembleia Legislativa, que no Fórum Sindical explicou, suplicou para a Assembleia não cometer esse erro que cometeram de taxar os pensionistas e aposentados que ganham abaixo de 6.100. Mas não ouviram o clamor do Fórum Sindical, porque hoje está transformando na maior pandemia no estado de Mato Grosso. Não é mais nem a Covid-19, esse desconto, esse confisco que estão fazendo em cima do salário dos aposentados e pensionistas, que, na verdade, não era nem para estar descontado numa previdência no estado de Mato Grosso. Mas acontece o seguinte, a Assembleia votou do jeito que o governador mandou, provando que a Assembleia Legislativa, alguns deputados que não sabem nem o que é ser legislador, né, aprovou em continência ao governador Mauro Mendes, certo? Agora, o deputado Ludo, na maior das boas intenções, sabendo mesmo assim que é uma lei inconstitucional, infelizmente, porque partiu da Assembleia Legislativa o projeto de isentar
os aposentados e pensionistas. Mas a Assembleia já teve essa possibilidade lá atrás, quando aprovaram a reforma da Previdência. Agora, o que acontece? Vai derrubar o veto, vão entrar, já está escrito, o Ministério Público já foi para cima do governo. Se você sancionar, nós vamos penalizar você. O Tribunal de Contas já foi para cima do governo. O Tribunal de Justiça, a PGE, está dizendo o seguinte: se ele sancionar, é para ele não sancionar essa lei, porque é inconstitucional. Então, a Assembleia Legislativa, infelizmente, povo de Mato Grosso, infelizmente, jogou para a plateia. Jogou para a plateia para tentar tirar o encargo da costa dela. Maior problema do Estado de Mato Grosso foi a Assembleia aprovar a reforma da Previdência lá atrás, da forma que o governo mandou. Não teve coragem de enfrentar o governo. Não teve coragem. O governador Mauro Mendes disse que derrubou o PLC atendendo a um pedido do Ministério Público. Já o presidente da Casa, o Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, disse que o assunto vai voltar a ser discutido e que os deputados têm a intenção de derrubar o veto. Não, nós vamos colocar em apreciação novamente, né? Então, eu não sei qual que vai ser o resultado, né? Porque a votação ela é secreta, mas nós vamos já pautá-la nas primeiras semanas. Se não der na primeira, na segunda semana, ela vai ser pautada para votação, o mais rápido possível. E aí, em derrubando o veto, o governo tem o caminho da justiça. E nós vamos colocar a nossa procuradoria para defender o que foi aprovado aqui dentro da Assembleia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou sem ver essa iniciativa de vício. Não há uma contradição aí da PGE com relação à decisão da Assembleia? Olha, as decisões, o jurídico, né, ela não é uma ciência exata, né? Então ela é interpretação. Um advogado, um jurista avalia de uma forma, outro avalia de outra, e isso aí vai desaguar lá no STF, e lá que vai ser decidido se é ou não. Embora você admite isso, então? Eu admito que existe, sim, algumas contradições, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça mesmo existia, sim, não foi uma votação assim. Teve algumas polêmicas, alguns analistas colocaram que era inconstitucional, então agora nós vamos tocar o processo e decidir na justiça. Presidente, isso aí não coloca de certa forma as bancadas aqui em rota de colisão com o governo, por causa, o governo vai mandar para cá, os deputados podem derrubar, já avisaram que vão? Não, eu acho que não, em rota de colisão não, faz parte da democracia, é isso, não é unanimidade é só em ditadura. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, o governo faz o dele e se houver essa briga, vai ser decidido na justiça. Embora seja secreto a votação, o senhor já confidenciou aqui, mas Botelho, com experiência aqui na casa, o senhor acha que, voltando para cá, tem ambiente para derrubar o veto? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Botelho, mudanças na casa. Eu acho difícil não derrubar. Não derrubar. Eu acho difícil manter o veto, é muito difícil. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Elton Júnior, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Bom, então o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, mantendo o que disse aqui no Notícia de Frente, Lúcio e Haroldo, no fim do ano, né, na entrevista especial de fim de ano, de que a Assembleia derrubaria esse veto. E a gente perguntou na época se o governador Mauro Mendes precisava passar por esse desgaste com os servidores públicos. Para que isso? Por que não tirar de outra fonte, como foi dito aqui ontem por vocês? Nara, esse governo é um governo que acerta inúmeras coisas, é um governo técnico que sabe fazer conta, bom de número, tem bons projetos, eu já percebi isso, inclusive o projeto Mais Mato Grosso é um deles, que pelo menos planeja ter grandes obras para o estado de Mato Grosso e já vem executando isso nos mais diversos cantos do estado, mas é um governo insensível. É um governo que, de certa forma, pensa em números e não pensa em pessoas. Não tem a sensibilidade suficiente para entender que não existe nada de inconstitucionalidade nessa questão com relação aos aposentados. Nós já esmiuçamos isso aqui por várias vezes, demos inúmeros fatores, apontamos inúmeros caminhos que não são nossos, né? Muitas vezes, são inclusive caminhos apontados pelo deputado Lúcio Cabral, que mostra que realmente existem outras alternativas para que o governo possa resolver isso de forma plena, mas ele não. Ele decide as coisas, muitas coisas, de forma muito monocrática,
sem debate, sem discussão, sem ouvir a categoria e afeta diretamente uma categoria que passa por muita dificuldade, já está atropelando aí, passando dificuldade por conta da pandemia, né? Se você pegar o aposentado hoje, você retirar 400 e 500 reais do orçamento dele, é muito dinheiro, porque é o dinheiro exatamente que ele utiliza para comprar remédio, para sobreviver e sobrevivência, inclusive, de muitas pessoas que estão penduradas nele, porque tem muita gente que está desempregada, muita gente que está desalientado, né, que não consegue sobreviver por conta da pandemia e muitos outros fatores. É exatamente essa falta de sensibilidade que incomoda uma série de pessoas que vem apontando para o governo já caminhos para achar uma solução plausível. Mas, infelizmente, isso vai acabar na justiça. Bom, vai acabar na justiça, como vai acabar na justiça a questão da mudança de modal também. Não tenha dúvida disso. Só quero abrir um parênteses aqui, antes de falar especificamente aí dessa questão dos aposentados. O professor Haroldo Arruda citou aqui, né, elogiando, inclusive, né, essas ações aí do programa Mais Mato Grosso. E só recuperando aí, vamos dizer assim, historicamente, né, por que Mais Mato Grosso? Por que esse programa tem esse nome, né? Eu suspeito o seguinte, é que lá em 2010, quando Mauro Mendes perdeu a eleição para o ex-governador Silval Barbosa, na pré-campanha, no período pré-eleitoral, lançaram um programa, né? Os aliados do então candidato Mauro Mendes lançaram um programa para sustentar a pré-campanha. E o nome desse programa era o seguinte, era Mato Grosso, muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, 10 anos depois, o atual governador Mauro Mendes, né, lança aí o programa Mais Mato Grosso. Olha, eu posso estar equivocado, mas me parece que é uma adaptação daquele mote lá de 2010, que era Mato Grosso muito mais, e que agora Mato Grosso é Mais Mato Grosso. Não é isso? Bom, feita aí essa recuperação histórica do porquê desse slogan nesse programa. Mostrando mais uma vez que nada se cria, tudo se copia. No caso aí ele copiou dele mesmo, né? Ele copiou dele mesmo. Sobre a questão dos aposentados, é claro, né? É claro que tem aí um debate legal, né? Tem uma discussão constitucional, mas o mais importante não é isso, né? O mais importante é de que não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade de se impor esse sacrifício aos aposentados, né? Os aposentados que ganham até o teto do INSS, que é de R$ 6.100. E só para ficar mais claro, quando eu digo não tinha necessidade, mais de 80% desses aposentados e pensionistas que são atingidos com a cobrança desses 14%, eles ganham, professor, os vencimentos deles são em torno aí de 3 a 4 mil reais. São pessoas que ganham pouco, né? Que ganham pouco e que terão um impacto, e que já estão tendo, né? Um impacto grande, né? No orçamento mensal deles, né? É em torno aí de um desconto no salário que eles recebem, né? Na realidade, a nomenclatura é outra, né? Falam proventos, né? Nesse caso aí, né? Benefícios, né? Quem ganha de 3 a 4 mil reais vai ter um desconto aí que varia entre 400 a 500 reais. E isso, é claro, faz muita falta para os aposentados e pensionistas. O governo diz o seguinte, não, se não cobrar esses 14%, vai ter um impacto de 100 a 120 milhões no caixa do governo. Mas é o seguinte, a gente lembra que no início do governo Mauro Mendes foi aprovada uma mini reforma tributária, foram para cima dos comerciantes. Isso daí ajudou a equilibrar o caixa do governo, né? Ajudou a equilibrar. O governo diz o seguinte, olha, nós corrigimos algumas distorções, não teve aumento de imposto, não teve isso, não teve aquilo. Bom, existem alternativas, né? Uma delas foi dada pelo próprio autor desse projeto de lei complementar, o deputado Lúdio Cabral. Nós já falamos isso ontem, vamos repetir,
por que é que não se taxa um pouquinho do veneno, dos agrotóxicos, né? Sei lá, 0,5%, 1%, meio por cento já resolveria esse buraco nas contas do governo. E aí não precisaria cobrar dos aposentados. 0,5% renderia exatamente o mesmo valor que o governo calcula, que vai ser o rombo no caixa do governo, que seria algo em torno de 100 a 120 milhões de reais. Mas não pode mexer com os bacanas, né? Com os grandões do agronegócio. Vamos dizer, não, mas nós já taxamos lá no algodão. Taxou um pouquinho, né? Um pouquinho. Foi o estudo feito pelo deputado Lúdio Cabral, mas também deve ter outras fontes. Não, eu disse que essa é uma. É uma das. Lúcio, não é possível que os estudos do governo não consigam apontar. Vejam as distorções que nós temos em nosso estado, né? Isso não é só Mato Grosso, mas no Brasil todo, as distorções, né? que elas permanecem, né? Nós estamos debatendo aqui, pedindo sensibilidade por parte do governo para que não retire R$400, R$500 dos aposentados, pessoas que já contribuíram e que trabalharam a vida toda, estão no grupo de risco, a maioria deles, sustentam sua família de forma digna, sem dúvida alguma, passando por uma pandemia gigantesca e com uma série de problemas, considerando que esse dinheiro é exclusivamente, ou na maioria das vezes, para comprar remédio. Se de um lado você tem isso da balança, do outro você tem, numa virada de ano, olha a distorção e a desigualdade que nós temos no nosso país. Desembargadores recebendo dinheiro extra de R$274 mil. R$274 mil. Está sobrando. Está sobrando. Você vê neste outro lado da balança, Ministério Público comprando smartphone, gastando R$2.600.000. Já estão comprando, viu, Lúcio? Só para sua informação, né? R$2.600.000. Abono natalino de R$10,5 milhões. Você está entendendo? Quer dizer, de onde é que o governo... Esse daí é lá do Poder Judiciário. Poder Judiciário. Observe... É o auxílio Xandão, é esse? Xandão. Auxílio Xandão. Né? Observem as distorções, né? E observe que o governo, ele sabe onde é que ele pode trabalhar isso, mas ele não tem muitas vezes coragem e não consegue dar um passo adentro dos outros poderes. E também a mesma sensibilidade que não tem no Executivo, não tem nos outros poderes para entender que existe uma desigualdade muito grande nesse processo. Isso que é muito ruim. Isso que é muito ruim. Imagina um aposentado, né, assistindo a notícia de frente, recebendo exatamente essa notícia de que desembargadores do estado de Mato Grosso... Veja bem, são pessoas que ganham muito bem, eu não sou contra ganhar bem, pelo contrário, acho que tem que ganhar o teto constitucional e pronto, acabou. Que tem o teto constitucional. Né? Isso, o teto constitucional... Se eu não estiver equivocado, me corrijam aí, R$39.300. Que é um valor excepcional. Ele recebe 39 mil, só que aí tem um monte de penduricários que eles vão... Que, a meu ver, a leitura que eu faço, com todo o respeito a todas essas pessoas que trabalham nesses poderes, que já recebem o teto constitucional, né, e recebem 12, 13, 14 penduricários. Isso para mim é um tipo de corrupção. Porque ele tem... Porque o penduricário, para que ele serve, professor? É o seguinte, é para fugir do teto constitucional. Malandragem. Olha, a lei determina isso. Como é que eu faço? Isso. Para fugir da lei. Isso. Né? Isso é malandragem, isso é corrupção. Isso é corrupção, eu não consigo enxergar uma outra forma. Tudo para justificar um aumento. Tem cabimento, por exemplo, com todo respeito a todos os embargadores, que eu acho que são importantíssimos no nosso história, mas tem cabimento numa virada de ano o sujeito receber de verba extra R$274 mil. Há pouco tempo atrás. Sabe quantos anos? Há pouco tempo atrás, professor, já melhorou, hein? Já melhorou. Não, já melhorou. Você está sendo radical. Porque não faz muito tempo, teve um juiz aqui do interior do estado, do norte do estado, que de uma pancada só, foi manchete nacional isso, gerou um debate lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, ele recebeu a bagatela de R$500 mil. Eu vou tirar o copo daqui. Senão vai... Não, e outra, você vai ver a composição disso pagar aqui. Lúcio, você vai ver a composição disso aqui? Tá lá, auxílio moradia. Pô, o cara mora num condomínio fechado. É uma mansão, rapaz. Tá entendendo? Olha, auxílio moradia. Não, e detalhe, férias... Ele não está em trânsito. Por exemplo, ele não foi transferido de Cuiabá
para Cáceres, vai passar lá 1 ou 2 anos. Não tem nada disso. O camarada já mora aqui há 15, 20 anos. 20 anos. Deixa eu colocar E alguma... outra, muitas vezes tem 3, 4, 5, 6 imóveis alugados, tá entendendo? Dele, de propriedade tem outra dele. renda. Ele recebe, tem outras rendas. Ele recebe, eu dei uma olhada no que compôs isso aqui, né? Férias não gozadas. Mas será não que o tinha auxílio férias. moradia... Mas, senhora, espera aí, vamos tentar entender para não cometer injustiça, né? Para não cometer injustiça. De repente, ele recebe o auxílio moradia para a cobertura, né? Aqui em Cuiabá. Mas, de repente, o auxílio moradia não pode ser para a mansão lá de Manso? Né? Porque, de repente, pode ser isso, né? Olha, Nunca se não sei. sabe, né? Vamos aqui às participações dos telespectadores, para a gente também, eles trazem para a gente a realidade. Né? Para quem ainda questiona, mas ganha muito, tem que descontar. A gente está falando dos aposentados, tá, gente? Olha aqui. Bom dia, bancada. Aqui em casa estou desempregado e vivo às custas da minha esposa, que é aposentada do Estado. Desconta do salário dela, o desconto do salário dela é de quase R$800. Tá aí, é o que nós estamos falando aqui. E isso aí reflete inúmeras outras situações. Seria bastante importante semelhantes. dizer o seguinte, o telespectador dizer o seguinte, qual é o valor do vencimento, né, da esposa, né, até para poder, porque eu coloquei aqui que quem ganha de 3 a 4 mil reais tem um desconto aí de 400 a 500 reais por mês, um cálculo aproximado aí desse percentual aí de desconto da Previdência. Né? E a população precisa saber disso, né? Precisa saber que quem sustenta tudo isso, todas essas regalias, esses privilégios, né? De pessoas que muitas das vezes trabalham pouco, recebem muito, é a massa trabalhadora. Mas tem uma comparação... É o padeiro, é o taxista, que paga tem uma seus outra impostos. comparação a ser feita. Tem uma outra comparação a ser feita. Estão lá, indo para cima dos aposentados e dos pensionistas, que ganham menos do que o teto lá do INSS, que é de R$ 6.100. Muito bem, estão indo para cima, né, dos aposentados e pensionistas. Só que uma parte da elite do funcionalismo, nesta reforma da Previdência, não foi incomodada. Por quê? Porque é o seguinte, porque os poderes e as instituições foram lá para cima dos deputados, olha, não pode ter o desconto progressivo de forma imediata, tem que jogar lá para frente. Eu estou falando o seguinte, não estou falando de quem ganha 3 a 4 mil reais, não. Eu estou falando dessa turma aí que ganha 40, 50, 60, 70, 100 mil reais por mês. Né? Porque é o seguinte, eles não recebem o teto constitucional coisíssima nenhuma. E o seguinte, não é pelo final do ano, não, que pode ter férias, pode ter 13º. Isso é no dia a dia, é no mês a mês. É só você colocar o que o professor Haroldo falou agora há pouco aí. As mordomias, os privilégios, os penduricalhos. Ou seja, eles arrumam uma forma de, digamos assim, entre aspas, respeitar o teto constitucional, mas driblando a lei. Driblando a lei. Né? Mas, isso aí são de pessoas que têm salários altíssimos. E é completamente... Salários altíssimos. Lúcio, né? É completamente desmedido. A coisa é desmedida, porque é uma prova cabal de que sobra dinheiro nos poderes. Sobra, porque eles inventam o tempo todo uma forma de poder ocupar a verba para alguma coisa, né? Em benefício próprio, um novo privilégio, um novo auxílio, seja o que for. Por exemplo, o auxílio livro. Você acha, por exemplo, que essas pessoas precisam de auxílio livro? Auxílio livro, não é possível que essas pessoas não conseguem, por exemplo, ter os livros hoje têm e-books, né, disponíveis, tudo quanto é tipo que você pode imaginar na área jurídica, pela internet, assinatura de R$ 9,90 ao ano. R$ 9,90 ao ano. Eles recebem auxílio livro. Quem tem que receber auxílio livro neste país é o professor do ensino fundamental, lá embaixo, porque o livro é caro em nosso país, para ele poder, que é a matéria-prima dele. Essas pessoas já estudaram a vida toda, não tem dificuldade com absolutamente nada, não gastam com nada. Até hoje eu queria saber para que é que serve. Para que servem os auxílios, considerando o salário que eles já recebem? Está entendendo? Quer dizer, eu não vejo necessidade nenhuma.
né? Quer dizer, porque realmente tem tudo, é auxílio combustível, auxílio não sei o quê, auxílio... Gasta com o quê? Auxílio saúde. Com o que gasta? Você me fala. Qualquer passo que dá à frente, vou daqui para São Paulo, é tudo pago, não gasta com nada, zero. VIs altíssimas em todos os poderes. Tá Isso que você falou na VI aí. Eu fico impressionado com o negócio desse. Na VI tem algo interessante. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso hipotético, mas que são casos hipotéticos, mas nem tão hipotéticos assim. Por exemplo, o camarada se elegeu para ser deputado estadual. Ele é lá do interior, não é isso? Aí ele vem aqui para Cuiabá, né? Tudo bem, lógico, ele tem que ter um local para morar. Agora é o seguinte, com a verba indenizatória, ele arruma um local para morar. Aí é o seguinte, num condomínio de alto luxo. Detalhe, mas lá no interior ele não morava num imóvel desse padrão. Era outro padrão, digno, né? Um padrão digno, não é isso? Mas não era num condomínio de alto luxo. Ok? Sim. Agora é o seguinte, quem já é daqui de Cuiabá, nem isso precisa, né? Exatamente. Nem isso precisa. Porque é o seguinte, você vê, Lúcio, ele acorda, aí ele levanta, ele vai pegar, o motorista já está na porta, né? O motorista paga pelo Estado, pago pelo poder que ele está lá. O motorista uma caminhonete dupla de R$200 mil. R$200 mil, que está lá, à disposição dele. O combustível da caminhonete também não é ele que paga. Aí ele vai lá para onde ele vai trabalhar, ele vai tudo pago, certo? Aí ele vai lá se ele for trabalhar, se ele não estiver em casa, né? No teletrabalho. Ponto 2. Aí ele vai lá trabalhar, quando ele volta, ele vai almoçar com alguém, por exemplo, porque é do interesse, não sei o quê, esse almoço também ele vai pagar com a VI, certo? Vai pagar com a VI, porque é almoço. Se ele precisar viajar, ele vai viajar com a VI, né? Aí ele tem um compromisso na segunda-feira em São Paulo, tá? Que é de interesse do Estado, ele vai na segunda, mas volta na quarta. Tá entendendo? Ele já fica terça e quarta, entendeu? Sem fazer nada, porque ele foi na segunda, resolveu o que tinha para resolver e fica mais terça e quarta por conta do Estado. Então, olha, eu vou te falar uma coisa, isso aqui, entendeu? Se não acabar essa história toda aqui, nós não vamos resolver nunca. Mas essa passagem que ele vai para São Paulo, professor, me desculpa, não sai da VI. Não, né? Não sai da VI. Não sai da VI. Então eu... Não sai da VI, a não ser... Não é que você errou, né? É que você... Mas quando ele vai a trabalho, não é a VI? Oi? Ele não paga um EVI que paga... Não, porque a VI é o seguinte, a VI não é para indenizar nada, professor. A VI, a Nayara já colocou aqui também, a VI não é para indenizar coisíssima nenhuma, porque é o seguinte, não é só lá na Assembleia, não, lá na Câmara de Cuiabá, todo mundo que tem VI aí, não é para indenizar gasto nenhum. É o seguinte, é um dinheiro que eles têm, que recebe de uma vez só, o mesmo valor todo mês. Espera aí. As despesas que as pessoas fazem por mês são exatamente iguais elas. Porque quando viaja, às vezes viaja para Cáceres ou então para Alta Floresta. É o mesmo gasto? É o mesmo gasto? Assim, deixa eu ir aqui. A VI não é verba indenizatória. Eu fico pensando assim, é verba remuneratória, disfarçada de verba indenizatória. No caso dos deputados, quantas sessões está tendo por semana, deputado? Uma. Eram 2 ou 3, uma, né? Eu queria entender o seguinte, como é que o deputado, com que é que ele gasta R$65 mil, a maior VI do país, durante um mês? Eu queria saber o que é que ele faz com essa VI. Como é que ele é capaz de gastar R$65 mil por mês? Você já cobrou isso, essa explicação do deputado que você votou? Claro que já cobrei. E você teve ele tinha prometido que ia acabar com a VI, que ele não ia receber VI. Ele não ia receber VI, ele ia abrir mão da VI. E recebe? No primeiro mês ele falou, não vou receber, segundo mês já vou receber, porque no terceiro mês começou a receber de novo. Entendeu? Ele tem essa caminhonete, tá cabine, todos têm essa cabine dupla também? Todos têm. Serve de exemplo para você em 2022. Exatamente, mas olha... Deixa aqui mais participações. Minha mãe deixou de cuidar da sua saúde depois que passou a ser taxada dos 14%. R$500 a menos faz falta na hora de procurar um médico para consultar e comprar remédios. Estão diminuindo a expectativa de vida de quem trabalhou uma vida inteira. É o Júnior. Bom dia, com todo respeito à autoridade do governador, mas essa veia de ser administrador privado não pode prevalecer no setor público. Pensar somente em números e desconsiderar uma vida toda de mutilação salarial dos nossos honrados aposentados é desumano. É a professora Kelly, de Várzea Grande.
Muita gente aqui participando sobre o assunto. Bom dia, bancada. Sobre o desconto dos aposentados, é bem assim. Em Mato Grosso é assim, o rei e os amigos do rei, toda a honra e toda a glória. Aos subordinados, chicote e sarjeta. É o Aragão do CPA. Ele fala todos os subordinados, os funcionários públicos, ele coloca aqui entre parênteses. E, enfim, tem gente aqui participando, inclusive tem uma participação que fala que foi o governo federal que... Eu não estou achando aqui, viu, gente? O governo federal que passou de 11 para 14, mas é acima do teto, não é? Essa é outra discussão aqui, né? Porque o Ministério Público, né, nessa recomendação, né, que deu uma ajudinha aí para o governo do Estado, fez uma recomendação lá antes do governador Mauro Mendes vetar, e quando o governador vetou, ele falou, não, tive que vetar porque o Ministério Público recomendou, senão ia ter problema. Ou seja, o Ministério Público deu uma forcinha, né, para que o governo tivesse uma justificativa a mais para vetar a isenção dos 14% lá naquilo que é pago aos aposentados. Mas a discussão que existe aí é a seguinte, né? Dizem que é inconstitucional. Só que o que o deputado Lúdio Cabral diz o seguinte, o que ele fala é o seguinte, olha, nós estamos na realidade corrigindo algo ilegal, algo inconstitucional, porque o governo do Estado, ao contrário do que foi aprovado na versão nacional da reforma da Previdência, resolveu descontar aqui dos aposentados os 14% de quem ganha abaixo do teto do INSS, que é de R$ 6.100. Tem uma discussão boa aí no campo jurídico, né? Tem uma discussão boa, porque de um lado o governo diz que é inconstitucional, porque a Assembleia não pode decidir sobre algumas questões, inclusive questões ligadas aí ao funcionalismo público, a mais gastos para o Poder Executivo, mas tem esse outro lado. E aí? Não era inconstitucional lá também? E sabe o que falta? Outros deputados também apresentarem outras alternativas. O deputado Lúdio é muito coerente no que ele fala, apesar de eu não concordar com a taxação que ele propõe, mas... Por que outros deputados também não apresentam? Você não concorda com qual taxação? Não, de se tirar do agrotóxico para cobrir os aposentados. Tem que ter outras fontes. Eu falo isso, Lúcio, porque o produtor rural... Estou falando dos grandes, dos barões, das trades, não. Estou falando de quem realmente batalha, de quem não tem quase lucro. E o agricultor nesse país sofre demais. Para ser agricultor... Não se pode cobrar. Espera aí, Nayara, vamos tentar entender isso. Não se pode cobrar, taxar lá 0,5% do agrotóxico, ele não fala meio, que é veneno. Não, mas eu estou colocando 0,5%, porque o 0,5% dá para cobrir o rombo que o governo fala, que seria em torno de R$100 milhões, porque 1% daria aí, segundo os cálculos do deputado, 200 milhões. Não precisa dos 200. Então é o seguinte... Se taxar 0,5% lá no que é veneno, aí é o seguinte, aí não pode taxar. Mas como que eles vão produzir aí não pode, sem veneno? Não, sim, vão produzir. Não estou falando de não ter o agrotóxico. Dos custos. Eu estou dizendo do custo, Nayara. Quanto isso vai impactar? Ele traz nesse estudo? Nayara, quanto isso vai impactar aqui nós estamos falando de trades gigantescas. Mas não tem só trade. Que faturam bilhões de dólares. Mas não existem, é o mínimo, são meia dúzia. Então vamos fazer o seguinte, vamos taxar o aposentado em 14%, porque ele leva uma vida maravilhosa, com 3, 4 mil reais. Eu não concordo com isso também, a gente está aqui defendendo os três. Só que eu estou falando de outras alternativas. As outras alternativas você tem, por exemplo, fazer uma revisão de renúncia fiscal, revisão de planos de incentivo fiscal, de governo, né? Tem muita empresa que recebe incentivo fiscal e não faz a contrapartida necessária, do ponto de vista de responsabilidade social. Existem, sim, outros caminhos para que isso possa ser resolvido. Isso é fato. O ano passado, por exemplo, nós tivemos um incremento na receita do Estado em torno de 4% ou 5%. 4 ou 5% de receita. Um dos únicos estados que teve sua receita, que fechou a conta positiva o ano passado, foi o estado de Mato Grosso, por conta dos commodities. Né? Quer dizer, não é possível. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, e dinheiro demais. Está entendendo? E muita gente, de certa forma, sendo muito poder, sendo muito custoso para o Estado.
O problema é que a balança está desequilibrada. O governo tem caminho, tem saída, né? Mas é mais fácil, né, não ter sensibilidade nesses casos e atingir diretamente o aposentado do que realmente procurar um caminho mais coerente. Certo, olha, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes quero saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Lúcio? Meu destaque aí é sobre vacina, com 2 focos, né? O primeiro, 15 governadores, né, incluindo aí o governador Mauro Mendes, eles fizeram aí um manifesto, né? Assinaram uma carta fazendo um pedido ao governo federal. Eles querem um diálogo maior do presidente Jair Bolsonaro, do governo brasileiro com o governo da China, né? Para tentar resolver esse problema aí da falta de vacinas aqui no país. E aí, de outro lado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz o seguinte: olha, nós temos aqui, vamos ter uma avalanche de vacinas aqui no país. Então, esse é o meu destaque de hoje para falar das vacinas e torcer, né? E torcer para que o ministro da Saúde esteja correto, né? Porque não é o que acontece hoje. Haroldo? Olha, depois de definir, né, de forma clara para a sociedade a posição do governo com relação à mudança do modal de VLT para BRT, o governador do estado de Mato Grosso convidou o prefeito Emanuel Pinheiro para hoje, sexta-feira, né, juntamente com o prefeito de Várzea Grande, para que eles debatessem sobre a questão da mudança do modal. Ontem, em uma live promovida pelo site Olhar Direto, o Emanuel Pinheiro foi claro e disse que não vai nesta reunião, né, até porque eles já decidiram, né? Então ele não vai e decidiram em cima da mudança de um modal sem ouvir a população e sem projeto. Então ele não vai. A partir daí ele diz que vai criar um comitê para poder resolver qual é o modal mais interessante para a cidade de Cuiabá. O meu destaque de hoje é sobre isso e, de certa forma, já apontando algumas consequências graves com relação a esse impasse, mais um impasse em que o governo de um lado, a prefeitura do outro e a população no meio. E só para complementar, né, a gente fala um pouco mais isso lá no seu destaque, está aqui na capa do jornal A Gazeta. Olha só que interessante. Governo, alguém pode focar, obrigado. Governo prevê doar 54 ônibus a Cuiabá e Várzea Grande. Aí é o seguinte, eu vejo aqui na reportagem do jornal Gazeta, professor, algo que é extremamente interessante, mas eu vou contar daqui a pouco. A prefeitura recebe a doação. Mas aí, vai para as empresas a doação? Uhum. As empresas que são particulares, que exploram o transporte coletivo? É isso mesmo? Olha, só antes do intervalo, quero só mais 2 participações. O Pedro fala o seguinte: alguns dos deputados não poderiam não poderiam, para defender essa devolução da Previdência dos aposentados, começar a barrar as pautas do governador como aquele que interessa o Estado. Essa ação genocida por parte do governador não atende só os aposentados, se estende a famílias também. Isso não poderia provocar o impeachment do governador? Aí tem mais gente aqui, olha, por que não tira 5% das VIs de todos os poderes? Não resolveria. Quer dizer, todos os poderes resolveria, hein, Lúcio? Todos os poderes recebem. Os assuntos boa ideia, mas nunca passaria. Nunca passaria. O privilégio, uma vez concedido, né, dificilmente você tira. Nunca mais você tira. Vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre as vacinas, então. A gente já volta. Diga. Não, rapidinho, né? Uma vez eu perguntei, né? Falei, mas escuta, você não acha que é demais esse privilégio? Não, isso aí são ganhos da categoria, professor. São da anos categoria que nós lutamos, entendeu? Da categoria é ótimo. Vamos para o intervalo com essa, né? Tomar um cafezinho, uma água, para levantar o espírito. A gente já volta.